contraceptivo, ele entra com o objetivo de vir reverter aquilo que é a gravidez antes do momento determinado, com o objetivo apenas de atender aquilo que é a necessidade sexual na vertente necessidades fisiológicas. Mas quando dentro de um seio aparece gravidez, ele vai apresentar determinadas consequências, principalmente que no seu juvenil que tem acontecido atualmente. Uma das principais consequências, o abandono escolar, porque as pessoas às vezes terão necessidade de manter aquilo que são as suas finanças para poder acatar com a responsabilidade da gestação. Em outros fatores, o próprio abandono familiar. Existem familiares que, por intermédio de sua cultura e orientação que dão aos seus filhos, os filhos voltam para uma outra, faz com que os pais retirem os filhos de casa e, consequentemente, aquilo que são problemas psicológicos, né? A depressão pode surgir dentro deste indivíduo no qual fez o ato antes do momento, que é o próprio casamento, e que posteriormente há déficit daquilo que é a saúde do indivíduo e daquilo que é o meio social em que ele se encontra. Exato. Dando a sequência daquilo que o colega Sérgio acabou de dizer, na verdade, eu a princípio, na introdução, eu disse alguma coisa. Nós, os homens, atualmente, procuramos cair no sexo, mas sem cair no amor. E devemos lembrar de que o casamento, quer casamento tradicional, que é o alamamento, quer o casamento religioso, desde tempos antigos, existiam normas. E aquilo que o colega também estava a referir, nós, às vezes, quando pretendemos casar, às vezes, não é necessário e se calhar irmos tão além, porque nós se irmos no livro de Gênesis, princípio bíblico, como o colega já disse que, querer ou não, direto ou indiretamente, todos nós somos religiosos. De um modo ou de outra forma, acreditamos na Bíblia. Nós vimos de que quando Deus terminou de fazer o primeiro e o único testemunho do primeiro casal foi Deus. Ele, quando orientou, é assim que eles começaram. Mas só que acontece o inverso. Nós, às vezes, o namoro, em vez de ser uma preparação para aquilo que nós vamos fazer no futuro, para aquilo que talvez vamos ultrapassar os nossos problemas, não. Nós, às vezes, a nossa ansiedade é ir no prazer sexual. Isso é que tem causado muitos problemas em muitos lares. E quando formos a ver nos casamentos tradicionais, que se fala de alamamento, e nós sabemos que também existiam normas. E essas normas, os mais velhos que viveram nas décadas de 70, 80, anos 80, acho que têm noção disso. Porque sabem muito bem de que, naquela época, nenhuma mulher podia ir em casa do marido sem as tias do noivo aprovarem de que corretamente a noiva que podia se relacionar com o seu filho era virgem. E isso também trazia lares duradouros. Mas agora, nós, com a globalização, com aquilo que às vezes nós entendemos, até nós esquecemos o conceito do casamento, às vezes nós invocamos outras coisas que não têm nada a ver com o casamento, e porque também isso depende do contexto, do entendimento que cada pessoa tem com a Bíblia. Porque senão, concretamente, o casamento é a união de duas pessoas de gêneros opostos. Por isso, se nós contemplarmos na Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, que eu tirei aqui, o capítulo 7, versículo 2, nós vamos entender por quê. Devido da impureza que existe, devido de alguns homens não conseguirem se dominar, então devem fazer que devem casar-se para fazerem o seu sexo normalmente. Agora, nós invertemos o namoro agora. Para nós, a sociedade atual, já o namoro não é preparação. Nós queremos que logo que começamos a namorar, temos que cair rapidamente no sexo.
nós sabemos que os filhos são bênção e, direto ou indiretamente, nós, quando nos casamos, vamos ter os filhos. Mas não há hipótese de nós termos aquilo em mente que para casarmos primeiro temos que nos engravidar, temos que ter filho. Então isso deixa de ser casamento, porque o casamento, quando duas pessoas querem viver, querem formar um lar, tem que haver autorização. Essa autorização pode ser tradicional, pode ser religiosa, pode ser civil. Então, nós temos que sempre lembrar esses conceitos, esse contexto da vida humana para nós, pelo menos, tentarmos tirar algumas coisas no nosso seio. Porque, devido disso, por isso nós temos muitos problemas na sociedade. Porque nós, às vezes, não temos compromisso. O doutor ali já disse, porque o amor, o casamento não é apenas um prazer, mas também é um sentimento. Por isso nós temos visto em algumas pessoas que já passaram em experiência de 1 ou 2 homens, às vezes deixem de acreditar em todos os homens devido a essa coisa. E não só, às vezes vão viver com um trauma, porque uma mulher é mais sentimental. E porque nós, às vezes, desprezamos daquilo que nós somos. Nós podemos ter 4, 5, 6, às vezes é para desprezar, mas devemos saber que as mulheres, aquelas mulheres que têm um dote natural, eles ali se valorizam e a intenção dele não é ter relacionamento com 2 ou 3 pessoas, apenas com uma pessoa. E nós também encontramos algumas desvantagens, quer nas mulheres, quer a nós os homens. Devido disso aqui, de relacionar com essa e aquela, nós às vezes temos muitas dificuldades de mantermos o nosso casamento, porque naquela você teve um prazer diferente, naquele teve um prazer diferente. Então, quando você casar com a sua mulher, depois de você ter passado em muitas experiências, isso vem dificultar o vosso relacionamento. Se calhar não vai chegar ali, mas seria diferente se uma mulher se manter virgem até o primeiro seu esposo e um homem se manter casto até a sua primeira esposa. Isso, desde os tempos antigos, também criava uma vantagem e lares duradouros, o que não tem acontecido atualmente. Acontece mais em casos raros. Ok. É por isso que eu disse que... sim? Sim, o querido Afonso, ele está a dar essa toda a propriedade, porque ele é bacongo e ele está a falar com uma propriedade, porque essa gênese, hoje por hoje, as pessoas têm colocado as contrariedades das coisas, mas ele está a falar nessa gênese mesmo, que as pessoas estão a brincar com com muita banalidade. Senhor pastor, pode continuar, está à vontade. Muito obrigado. Desde já peço desculpas porque havia saído, não entendi a razão, mas é exatamente o que estava a dizer. Eu estava a dizer que todo homem, por natureza, é religioso. Porque nós podemos não professar uma denominação religiosa, no caso uma igreja, mas nós temos as nossas crenças. Frisei, por exemplo, a questão de nós crermos nos nossos ancestrais, a que temos chamado normalmente ou naturalmente como a religião africana, né? Religião tradicional africana, por exemplo. E eu estava a dizer também que quer seja o casamento no civil, quer seja o casamento no tradicional ou na cultura, nossa cultura, quer seja o casamento no religioso, todos esses despoletam para o propósito espiritual. Se não, vejamos, por que razão é que as famílias se impõem com o homem ou a família do homem que não foi até a família bater a porta, apresentar-se, fazer os deveres e engravidou a moça? Por que razão é que a família coloca uma sanção ao homem que não respeitou os princípios, por exemplo, os princípios de ter a moça como sua parceira?
E aqui eu gostava de dizer que normalmente nós temos feito certa confusão. Quando duas pessoas que sentem-se felizes querem unir-se, elas vão, como é que se diz, alicerçar a sua união para despoletar na realização coletiva, na realização de ambos. E essa realização a que me refiro é exatamente o que vem depois do casamento. Eu me sinto feliz, a jovem com quem quero estar sente-se feliz, por isso nós nos conquistamos, nos unimos e depois da nossa união, então vêm as realizações. Agora, é preciso também, ao abordarmos sobre essa questão, é preciso termos um certo cuidado no que diz respeito a olharmos para a perspectiva da realização como sendo apenas o facto de a gente conseguir procriar, né? Fazer filho, por exemplo. Porque senão, podíamos concluir que a ideia de casarmos-nos é para fazer sexo, é para fazer filhos, por exemplo. E muita gente tem definido o casamento nessa perspectiva. Que casamento é o ato de o homem unir-se à sua mulher, a mulher unir-se ao seu parceiro para fazer filho, para fazer sexo. Não estou a descurar a perspectiva bíblica quando Deus ordenou a Adão que Adão e Eva que procriassem, que multiplicassem, que enchessem a terra. Mas estou a dizer que para alcançarmos o casamento, para alcançarmos a gravidez, é preciso que respeitemos os passos que se seguem, ou que devem ser seguidos. Quando me casei no civil, a conservadora, foi uma mulher, a conservadora acabou em perguntar-nos antes de celebrar o ato no civil. Casaram-se no tradicional, ou seja, respeitaram a cultura, por exemplo. Então, é preciso que a gente encare o casamento não na perspectiva da satisfação sexual. Porque, mesmo do ponto de vista cultural, que nós estamos aqui a discutir, por exemplo, por que razão é que muitas famílias discutem com o moço ou com a moça? Tu estás com fulano, com a fulana, cicrana, estão já 2, 3, 4 anos, uns estão há 10 anos a fazer jubileu, até aqui não apresentam nada. Será que você não levanta? Será que você não dá resultado que alegra a família? Nessa altura, nós temos a pressão da família, né? Mas sobre essa pressão da família, eu entendo muito particularmente de que isso é mesmo questão de consciência. Isso é questão de consciência por quê? Por que razão é que o europeu, por exemplo, o americano, por exemplo, ou o asiático mesmo, não pressiona seu filho, sua filha, para se casar ou para ter filho? Isso fica mais apenas não digo, né? Fica mais voltado a nós africanos, que queremos pressionar a pessoa, ou o jovem que está já nos 20 e tal, 30 e tal anos, apresenta filho, ou então ele se casa com alguém, se une a alguém. Porque quando o homem não mostra uma jovem, a jovem não mostra um jovem, automaticamente passa a ser preocupação para a família. Entendo que é mesmo apenas base da consciência ou da instrução, do esclarecimento que não existe muitas vezes em certas famílias africanas, em certas culturas africanas, porque entendo que esse é um assunto que deveríamos já ultrapassar, porque mesmo que a família queira resultados, por exemplo, como ver um neto, um sobrinho, um primo, da parte do irmão, do primo, etc., tem que saber que o casamento, como é que se diz? A união de duas pessoas, ou seja, como é que digo? Eu quero usar aqui uma expressão que eu não consigo enquadrar agora. Mas é na base de quê? É na base da percepção de que
o alicerçar da união de duas pessoas não se fundamenta apenas na ideia de procriar. O facto de nós habitarmos no mesmo teto, nós começamos a passar a cada um de nós as influências individuais. Alguns dizem, aqui tem gente da saúde, podem talvez confirmar que quando um homem e uma mulher unem-se, quando eles coabitam, quando têm sua intimidade, eles oferecem alguma coisa um ao outro. É por isso que, independentemente do casamento gerar filho ou não, ainda assim ele é espiritual e a gente precisava respeitar esse princípio. Acho que fico por aqui para também ouvir os colegas do painel. Eu queria só mostrar aqui um parecer que é um pouquinho diferente do nosso companheiro de painel, mas respeitando já a opinião do nosso querido. É o seguinte, eu na minha introdução disse que a questão de engravidar para casar ou casar para engravidar, isso também depende muito, né, realmente do meio, né, onde as pessoas estão inseridas, as sociedades, no caso, as pessoas, como é que são orientadas. Temos que aceitar que aqui em África, quando a gente casa, né, é mesmo para multiplicar. Temos que aceitar isso. É difícil essa realidade, é mesmo difícil, mas temos que aceitar isso. Em África, quem casa, né, claro, pode passar um ano, mas já nos anos subsequentes, é mesmo para reproduzir ou para então procriar. A questão do casamento, né, aproveitando também essa oportunidade, nós devemos ter em conta da questão da orientação, conforme eu fui falando antes. Nos dias atuais, né, e olhando de forma geral, eu não quero muito me apegar ao lado cristão, porque sei que este áudio, ou este vídeo, ou este debate melhor, ele é extensivo a cristão e não cristão. Olhando para a questão do casamento, nós aqui, eu penso que o nosso grande desafio, a princípio nos dias atuais, é a questão da orientação, porque devemos olhar também para o casamento realmente como algo muito sério. É um ato em que, se não for muito bem feito, claro, é problema para a sociedade e só para não falar para as famílias. Por quê? Porque nós estamos a falar de pessoas que vão unir-se e vão viver para a vida e vão viver desafios. E atendendo à realidade de hoje, nós sabemos que não basta se calhar casar, pronto, estar ali. Depois vai nascendo outras questões, outras tarefas, responsabilidades. Penso que é o nosso apresentador que havia adiantado de algumas questões que crianças estudavam, engravidam, são apenas algumas realidades que depois vêm acontecer, né, nessas questões. Mas só para dizer que casamento é sério. O que devemos pregoar aqui é que quem realmente pretende se casar, precisa ser alguém bastante idôneo para estar preparado para o que vier. Porque também não devemos estar aqui e falar que casamento é lua de mel 100% para a vida toda. Existem desafios, e desafios esses que pedem homens com coragem para poder então enfrentar essa realidade. E depois, a questão da gravidez. Claro que vai surgir a gravidez vai surgir em função do casamento, conforme eu disse antes. Quando acontece o casamento, a consequência é a gravidez, tarde ou cedo. E já aí penso que aí já é normal. A questão da gravidez mas é que não faz filho. Bem, posso falar? É uma possibilidade de quem não faz filho, mas aí também eu chamo a coragem, a idoneidade. Por quê? Porque para nós cristãos, a questão do casamento
epá, é algo inseparável, principalmente cristão, que em casa a igreja está incutido a cabeça que o casamento é absoluto, não pode haver separação, excepto a questão da traição. Então, não faz Lucinda, filho, é preciso mas ser Lucinda- maduro. Desculpa só. É preciso ser Mas maduro para a enfrentar essa perspectiva. realidade. Mas Desculpa só, Sim, a perspectiva, desculpa só, a perspectiva de a gente olhar para o casamento, para o casamento que vai resultar em gravidez, só vai manter-se assim, por exemplo, na eventualidade de não existir gravidez, só não vai querer divorciar-se quem entender que o casamento não é apenas para procriar. Porque a ideia de casamento mesmo não é apenas para procriar, porque existem esses poréns. E quando existirem esses poréns e a pessoa não tiver bem instruída, não tiver conhecimento sobre os outros aspectos inerentes ao casamento, a pessoa, por mais que ela seja uma pessoa muito madura, por causa da pressão da família, pressão cultural, da pressão de sua vivência como tal, por exemplo, ela vai separar-se. Por isso é que eu estou a chamar a atenção a que devemos ter um certo cuidado em considerarmos que o casamento no casamento o resultado tem que ser a gestação, por exemplo. Enquanto que não é isso, não é verdade. sim, não sei se percebe. Eu estava mais a olhar na ala africana, a nossa gênese africana. Nós precisamos realmente, de vez em quando, aceitar que é uma realidade que aqui em África, quando você consuma esse ato, questão de casamento, se não haver a questão de reprodução, não haver aí a questão da gravidez, levanta comentário. Mas ainda assim, eu estava a dizer, eu estava a dizer, existem, conforme disse muito bem o irmão, existem aqueles que não fazem filho, sim, existem, é uma realidade. Mas estes mesmos se casarem, né, na igreja, conforme nós dizemos assim, de forma muito popular, se casarem na igreja, é preciso haver coragem para enfrentar essa realidade até ao final. Por quê? Porque todo mundo aqui está consciente que a única coisa que poderá vir separar esse casal é a traição, se é que haver traição naquele meio. Eu penso que todo mundo domina isso, é a questão do adultério. Que muitos preferem primeiro engravidar, aquilo que dizem, matar a cobra e mostrar o pau. Muitos preferem engravidar. Mostrar o pau. Só depois ir para o casamento. E ali também disse muito bem o colega Abel. Muitas famílias cometem erros gravíssimos. O fato de uma filha engravidar antes de ir para o casamento não quer dizer que essa filha deve ser obrigada a casar. Isso traz muitas consequências no lar. E uma delas pode ser mesmo o divórcio. Esse divórcio vai acontecer muito antes mesmo de entrarem para a conservatória. O prato tem essa cena também. Coloca naquela cadeira. Exato. Só que adaptar. As suas filhas é que vai causar também o casamento precoce. Quando uma criança engravida-se, o pai vai logo no seu marido, vai logo manter, vai obrigar as filhas a fazer ou a tomar uma decisão inesperada. Neste caso, isso é uma consequência. Sim. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência porque muitas vezes os pais, né, fartam-se. E nós, né, que estamos já na fase que também somos pais e estamos já aí nas casas dos 30 aí, né, apreciamos muito bem isso e vivenciamos isso na casa dos nossos pais. Os pais fartam-se de aconselhar os seus filhos. Eu conheço pais, digo, né, tanto o pai como a mãe,
que põem preservativo nas pastas das suas filhas, já com 15, 16 anos, porque ele está consciente que a filha ou o filho já mantém uma vida sexualmente ativa, né? E para prevenir uma gravidez indesejada, esse pai prefere prevenir do que remediar. Mas ainda assim, os filhos acabam impressionando. Aparece uma gravidez indesejada, aparece uma DTS, e quando aparece uma gravidez indesejada, esse pai, né, o que quer? Que esse filho seja responsável, até porque os nossos pais tomavam essa responsabilidade desde muito cedo. Então, esse pai quer que esse filho, essa filha, assuma a sua responsabilidade, pague pela sua consequência. Mas isso é o que é errado. Primeiro, casam filhas, até já pessoas adultas casam grávidas. A gravidez é um momento de muito estresse, de muitas emoções, desregulação hormonal. E com mais a pressão do casamento, as festas, as compras, a maquiagem, as unhas, né? A mulher pode correr o risco de ter um aborto, a mulher pode correr o risco de desenvolver uma depressão, um estresse, uma ansiedade, um pânico, enfim. Então, o melhor quando a mulher está grávida, não é? Ou quando o casal engravida, vamos assim dizer, o melhor é mesmo deixar passar esse período da gravidez. É um período em que os dois vão, de fato, refletir se vale a pena ou não, né? Porque não adianta fazê-los casar por pressão, até porque muitos namoram apenas por namorar e não têm esse compromisso, não planejam esse compromisso. Então, vale a pena deixar passar a gravidez, os dois vão refletir durante os 9 meses, se vale a pena mesmo ou não, vão fortalecer os laços, não é? Aí sim, pode-se pensar em casamento. E tem uma outra questão. Há pessoas... Sim, por isso... Doutora, calma. Por isso eu disse anteriormente, o namoro não se faz nas pessoas imaturas. O namoro geralmente é uma preparação. Sendo uma preparação, só os que devem partir para o namoro são pessoas que têm maturidade. Porque vocês vão preparar para o breve futuro. Agora, o que acontece agora já não é um namoro. É a fornicação que está espalhando no mundo inteiro. Até nós entendemos muito bem isso, porque as pessoas quando entram se conhecem com alguém, então a pressão maior é para se envolverem com essa pessoa, mas não é a essência da pessoa. O relacionamento, o namoro tinha que ser uma preparação, as pessoas tinham que conversar, tinham que se preparar. Quando chegar o momento ideal, iriam se unir. Mas já não é o que acontece. Então, também acho um erro. Se você não está preparado, porque vai se engravidar. Não namora. Porque se você se engravidar, é claro que Mas namoro para quê? Isso é o mais correto. Esse assunto é meio delicado. Para o casamento, mas por causa da inversão dos papéis, isto acontece. Colega Indira, inversão de papéis ou de valores? Porque essa ideia de namorar, ok. De valores, sim. Já dizia valores sim. Um pouquinho, o colega Mariano, né? Já dizia aí muito bem na sua explanação, né? Que devemos ver essa questão de engravidar ou não antes do ponto de vista geral, porque todo mundo está vendo a nossa live, não apenas cristãos, né? Então, há aquelas pessoas, cristãs ou não, que preservam a crença de que a gravidez é só depois de casar, filhos só dentro. Mas não são só os cristãos, as famílias também discutem, desculpa só, as famílias também discutem. Quando, mesmo que eu não seja um cristão, eu engravidei a minha parceira,
Quando eu for com a minha família à casa dela, a família da minha parceira vai dizer assim: você pulou a janela, vai pagar multa. Por quê? Não são só os cristãos. Razão pela qual eu disse, é a questão cultural, a razão pela qual eu disse que todo mundo é religioso por natureza. Se a psicóloga deixa terminar, por favor. É uma questão cultural. Disse muito bem. Devemos ver esse tema de um ponto de vista geral, porque o cristão existe. Exatamente. E o ateu também existe. E nós somos, além de cristãos, né? E tem um pastor aqui para isso, e eu não queria muito entrar no lado religioso para não interferir. Então, eu estou aqui como psicóloga, e como psicóloga eu vou falar do ponto de vista científico, do ponto de vista social, e o pastor aí vai falar mais da parte religiosa. Aí o colega Mariano disse muito bem. Estamos aqui um mar de pessoas com as suas ideias e as suas crenças, como já havia abordado no princípio. E isso quero dizer que tem aquelas pessoas, aqueles casais que namoram com responsabilidade e compromisso, são maduros, né? Conhecemos muito. Mas durante a sua convivência, na espera do casamento e agora, feliz ou infelizmente, o casamento é visto como, né, pompas e circunstâncias, temos que arrasar, temos que dar uma festança, enfim, tem uma série de burocracias para se tratar. Tem pessoas que nesse processo não conseguem não ter contato sexual com seu parceiro, acabam, né, não resistindo à tentação sexual e envolvem-se sexualmente, engravidam, não é? Engravidam, mas ainda assim essas pessoas estão com o propósito de ir para o casamento e são pessoas responsáveis. Agora, um outro ponto aqui que acredito que o pastor vai dar melhor subsídio. Esses filhos que nascem dessas relações né, diante do casamento, que nascem fora do casamento, infelizmente a sociedade olha como filhos do pecado, mas nenhum filho pode ser visto como filho do pecado, sendo ele feito fora ou dentro do casamento. Acho que a sociedade não, a sociedade cristã. Sim, não. É verdade. Até porque esse filho não pediu para vir ao mundo, esse filho não teve escolha. Não, eu vou nascer agora, eu vou nascer depois. Não. A responsabilidade da vinda ao mundo desta criança foi única e exclusivamente dos pais que foram responsáveis ou irresponsáveis em trazer aquela criança naquele momento. Então, nenhum filho pode ser considerado filho do pecado, até porque os filhos, o pastor vai dar o melhor contributo, são herança do Senhor, né? São herança de Deus, não é? E Deus também na sua palavra fala sobre a multiplicação. E essa multiplicação não é só vista como benéfico para os cristãos, mas também para a sociedade em geral, porque o ser humano é uma mão de obra também. Não Aqui é? temos a pergunta, temos a seguinte, querida psicóloga, temos a pergunta. Afinal de contas, olhando em tudo isso pela gênese humana, o sexo é diversão? Não. Isso não é né? E se não é diversão, é normal que alguém tenha intimidade sem não terem compromisso e a posterior sai o rebento, que este rebento não se responsabiliza, depois ficam à deriva essas crianças. Então, afinal de contas, o que é que deve ser feito? Pois, tal como o colega Abel disse, e o nosso colega aqui, Afonso, não é? Por causa da imoralidade e por causa da... Qual é o termo, Abel? Por causa da imoralidade, por causa da... Me deu uma branca fornicação? aqui, mas pronto.
Não, eu dizia a inversão de papéis, mas me corrigiu. Valores, valores. Inversão de valores. Ok. Valores. Da imoralidade, da inversão dos valores, infelizmente, o sexo é feito como um desporto, é feito com qualquer um, é feito no momento que nos apetece, da forma como nos apetece, mas, de facto, não é assim que deve ser feito. O sexo deve ser feito com a pessoa amada, daí que é sempre melhor optar por, como já dizia o nosso colega, acredito que é o colega Afonso, né? Já dizia aí muito bem, o melhor seria mesmo se as mulheres se apresentassem aos seus parceiros ainda puras e os homens as suas parceiras castos, né? Também puros. Mas, infelizmente, por causa da imoralidade, isto acontece e a sociedade acha isso normal. Não pode ser normal eu ter um contato tão íntimo, um contato que vai além de mim, né? Que vai contra o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, enfim, um ato sexual Eu acho. imoral Quer dizer, fere várias dimensões. Então, sexo é responsabilidade e deve ser feito apenas com a pessoa amada. exato. Vou dar Concernente a. lugar ao meu colega. Exatamente. Sim, Relativamente ao sexo ser um ato íntimo e irresponsável, vamos entender que o meu desfalque acontece muitas das vezes em casa e na igreja. Por quê? Porque o Estado diz que temos a igreja como a reserva moral e também a primeira educação parte do berço, casa. Exato. Muitas das vezes as famílias e as igrejas em si falham na educação sexual para com os meninos. Porque até a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso começa desde pequeno. Quer dizer, cria-se, primeiramente, tabus com relação à educação sexual. As crianças crescem desinformadas, encontram uma nova realidade dentro da internet e depois começam a praticar aquilo. Quer dizer, parece ser, como posso dizer, uma máscara. O pai ensina uma coisa, depois faz outra coisa em casa. Isso por quê? Porque o que eles veem na internet, em primeira instância, é algo que permite com que eles tenham uma nova visão da realidade das coisas. E se realçou aqui acerca da mudança de valores. Porque nós vamos perceber que nos tempos passados, isso nossos pais, avós, a realidade era outra. A maneira como se interpretava as coisas e se passava o ensino relativamente à nossa cultura e os valores que nós temos como africanos e também valores das sociedades é diferente agora. Tudo por quê? Tudo porque os pais, ou seja, começamos a modernizar as coisas e começamos a falhar exatamente desde o berço na educação das crianças. E depois, existem aquelas crianças ou casos de que pessoas que cresceram sem os pais, não têm apoio familiar. E, por não ter apoio familiar, eles crescem com pensamentos diferentes da realidade de outras famílias que têm acompanhamento, o pai pergunta, e também destaca-se o uso de métodos contraceptivos, né, nas escolas e em outros sítios, né, fazem com que muitas das vezes as pessoas fazem sexo e engravidem. E agora, falou-se algo muito importante, que é a orientação. Sobre a orientação, vamos entender que os filhos, estou a tocar muito nos filhos, porque já se falou que tem que haver responsabilidade, já se falou que o namoro é para as pessoas maduras, exato. Mas para a pessoa ser madura, antes tem que aprender desde pequeno, para que quando cresça, a mentalidade dele seja diferente. Mas, desde os lares, realmente, a percepção que tem se dado, ou o ensinamento que tem se dado, é muito, mas muito diferente. E se nós irmos no campo da ciência, vamos entender que o sexo é prazeroso.
tem várias vantagens. E uma pessoa, quando pratica, a intenção vai ser fazer uma e outras vezes. E aí, claramente, que depois de um descontrole, né, de métodos contraceptivos, ele pode apanhar uma DTS, ele também pode, de igual modo, engravidar. E, em consequência disso, o quê? Com base na cultura africana, por ele ter pulado da janela ou dar um salto, né, claramente vão obrigar a casar. É um dos pontos Ok, que merece também. sim, ok, vamos só rever uma situação. Imaginem que uma menina foi projetada para que termine a formação, a posterior formar a sua família, volta e meia, devido à apetência sexual, ela concebe e concebendo automaticamente já não tem a disponibilidade como tal de ir à escola e, por sua vez, acaba por perder a oportunidade de continuar com o ensino. Será que o início, o início da vida sexual numa fase que não é devida, porque se o sexo é intimidade, então a pessoa deve ter intimidade com quem estará coabitar. Será o problema não está ali nessa apetência que as pessoas começam, depois alguém concebe, não se responsabiliza, depois a criança é abandonada, a mesma criança depois cresce, depois crescendo, tendo a mesma repetição, enfim. Então, de concreto, o que é que deve ser feito para contornar este problema que aqui estamos aqui a abordar? Doutor, doutor Siwala, vou me adiantar. desculpa. Doutor, Sim, posso? está à Eu vontade. estava a dizer, dizia um sábio, se a gente quer mudar o mundo, antes devemos mudar o nosso redor. Tipo, eu sou de opinião que essa questão de gravidez é uma questão de orientação. Nós, por exemplo, penso que todo mundo que está aqui tem mais de quase ou mais de 30 anos. Quase ou mais de 30 anos, ou próximo dos 30, né? Penso que está aí. E se tem 30 anos, provavelmente tem um sobrinho, já tem um filho. No meu caso, tenho uma filha, casei-me recentemente. Mas o que é certo é que nós devemos estar a trabalhar com esses nossos, ou seja, estar a trabalhar nestes nossos sobrinhos, nestes nossos filhos. Porque é claro que isso está generalizado, esse problema, né? Pessoas casam ou entram em relações sexuais, depois deixam à deriva aí os futuros seres humanos então que surgem dessa relação. Eu digo que é orientação que deve ser feita ou deve ser trabalhada e também deve haver muita abertura. O problema que se vive aqui entre nós africanos, há muita limitação de esclarecer sobre questões de sexualidade. Ou seja, o tabu ainda vive em nós, né, sobre esclarecer questões de sexualidade. Eu penso que o pessoal que tem 30 anos já é de uma geração nova, mais aberta, diria, mais globalizada. Deve começar já a quebrar essas fontes, né, da questão do tabu. Porque até o momento aqui na nossa terra ou no nosso país, nós conseguimos dar conta de muitas situações que nós estamos aqui a falar, de filhos abandonados, nossas irmãs que são abandonadas pelos nossos companheiros, coisas assim parecidas. Isso é orientação mesmo, é orientação. Dizia aqui um dos nossos companheiros que nós devemos, ou seja, os nossos pais, no caso, né? Os nossos pais, a princípio, muitos deles falharam. Por quê? Porque comunicaram um pouco. A igreja, de vez em quando, também
falhou porque a comunicação foi muito restrita. Então, as crianças aprendem rápido, ou um ser muito novo aprende bastante rápido. Se nós começarmos a cultivar esse hábito de estarmos já a chamar a atenção aos mais novos sobre questões de sexualidade, porque é isso que depois vai estar a resultar em questões de gravidez, eu penso que eles vão sim conseguir captar alguma coisa, daí até poderão crescer e possivelmente podem estar próximo destes acontecimentos, mas poderão sim como contornar. Por quê? Porque no passado ouviram pelo menos alguma advertência ou ouviram coisa assim parecida para então dar resposta nestas questões. E por outra, queria só aproveitar. Devemos também mentalizar que a questão de casamento, atenção, a questão de casamento não pode ser vista como algo de, se calhar, de um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos cultivar a mente de que o casamento é sim um ato bom de se fazer, mas deve-se levar realmente em conta, claro, conforme já se disse muito aqui, a questão da responsabilidade. Por quê? Porque também quando alguém realmente, ou quando uma sociedade vai primando pelo casamento, eu penso que torna-se uma sociedade organizada e uma sociedade também muito, muito bem orientada. Por quê? Porque também não é muito bom que os homens vivam, diria, de forma assim, né? Sei lá, muita libertinagem, vai ali, essa coisa assim parecida. Eu penso que devemos olhar para o casamento como um ato, sim, um ato bom de se fazer, mas com muita responsabilidade também que deve se levar em conta. Sim, doutor, desculpa. Desculpa, pastora. Pastora, desculpa. Não refutando aquilo que o colega Mário já disse, nós sabemos de que uma criança, quando nasce, é como uma folha branca. E essa folha branca, nós temos que ter em conta de que nós, os responsáveis, se não escrevermos lá, direto ou indiretamente, a sociedade vai escrever. Alguém vai escrever. Implica dizer de que nós, quando temos filho, um sobrinho ou qualquer pessoa próxima de nós que está em crescimento, se nós não incutirmos os nossos ensinamentos sobre a sexualidade, nesse caso que estamos a tratar, temos que saber que ele ou ela vai aprender com a sociedade. E nós sabemos também que nós, quando ensinamos, passamos a informação com tabus, e devemos saber que essa pessoa vai ficar ansiosa de experimentar aquilo. Mas nós, no caso do sexo, da sexualidade, temos que orientar que é um ato, é uma bênção e é um ato prazeroso. Mas só que exige uma idade apropriada. Por quê? Porque nós, quando passarmos uma informação sem aprofundarmos, mostrarmos as desvantagens, mostrarmos as vantagens, essa pessoa vai ter ansiedade de entrar nessa vida, se calhar vai ocasionar muitos problemas para o seu futuro. Por isso, quando temos um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, para não ir o pior e interferir, se calhar, com a sua formação, é necessário que nós devemos mostrar as vantagens e desvantagens desse. E mostrarmos que isso é bom, o sexo é prazeroso, mas exige uma idade apropriada, exige condições apropriadas. Então, mesmo criança crescendo, mesmo em meio com outras crianças, também vai entender que isso, de fato, tem me ensinado que é bom, mas só que nessa idade não é apropriado para mim fazer. E se calhar você pode detalhar com muitos exemplos da sociedade que existe. O fulano é de tal, onde isso aconteceu porque entrou assim. Mas se você esperar até o momento apropriado, então estarás bem, estarás melhor e você vai mesmo encarar que a sexualidade é algo prazeroso e é uma bênção e você vai viver normalmente. Mais ou menos isso. Assim, doutor, eu gostava de dizer o seguinte. Alguma coisa gostava de dizer o seguinte. Causar interferência no som. Gostava que eu acho que sim, acho que é nos auriculares,